Você já fez um desenho que você achou incrível e na hora de colorir ficou com medo de aplicar a cor e perder o seu desenho? Eu sou a Paula Viana Mendes, professora de desenho e pintura há 8 anos. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o processo de colorização de um desenho. 1, 2, 3, 4. Entre 2014 e 2021 eu ensinei teoria da cor no curso de design. E desde então eu continuo ensinando teoria da cor para todos os meus alunos, tanto de desenho como de pintura, como em outros cursos que eu dou por aí. Aprender a colorir não é difícil, mas é muito importante que você conheça bem os materiais que você está utilizando. Então, por exemplo, se você utiliza lápis de cor, entender as técnicas do lápis de cor. Se você utiliza aquarela, entender as técnicas da aquarela. E por aí vai. Compreender os materiais é essencial, não só compreender, mas dominar, né? Saber quais são as técnicas e treinar essas técnicas para que você possa estar aplicando nos seus desenhos da melhor maneira possível. Isso é essencial, esse domínio. Mas, para além da técnica e do conhecimento do material, existe um ramo, que é a teoria da cor, que ela serve para todas as áreas e ela serve também para todos os materiais. E hoje eu quero te ensinar como fazer paletas de cores que vão funcionar nos seus desenhos. Como combinar as cores. Você já parou para se perguntar, né, qual cor combina com qual? Se eu colocar qual cor vai ficar legal? E para o seu desenho não virar um bolo de confeiteiro. O bolo de confeiteiro é aquele bolo que a gente pega uma ruma de confete e joga e fica tudo colorido. No final das contas você acaba não gostando da colorização. Então, uma parte da colorização é você dominar a técnica do material. A outra parte é você dominar a teoria da cor. Então hoje a gente vai ver os 3 tipos principais de combinações cromáticas que a gente pode fazer. A gente pode fazer as combinações por contraste, a gente pode fazer as combinações por proximidade, que a gente chama de cores análogas, e a gente pode fazer as combinações a partir de formas geométricas. Tudo isso aplicado a um círculo cromático. Se tudo isso que eu estou falando está soando meio estranho para você, você não sabe o que é círculo cromático, até sabe o que é, mas nunca fez um. Se você não sabe o que é contraste, né, esse negócio de cores análogas, eu vou deixar um vídeo aqui para você assistir aqui no canal, que é um vídeo onde não apenas eu ensino você a fazer um círculo cromático de 12 cores, mas onde eu também mostro passo a passo para fazer as misturas, para você poder colocar a mão na massa, nesse sentido também de fazer o seu círculo cromático e compreender melhor como é que você chega em cada tom de cor. Então, o que a gente vai fazer hoje? Hoje eu vou abrir o computador. Eu sou uma pessoa muito manual, muito tradicional. Eu adoro pegar os materiais, tá? Eu tenho essa pegada assim, de estar muito no orgânico, muito no desenho, na pintura tradicional, tá? Mas hoje, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o computador e a gente vai pegar um círculo cromático já feito, certo? E a gente vai... Eu vou mostrar cada uma dessas combinações para vocês, como que você cria, como que você combina, tá, as cores, a partir desse círculo cromático já feito no computador. Em seguida, a gente vai pegar todo esse conhecimento do que são cores contrastantes, análogas e cores geométricas, e eu vou pegar alguns desenhos que eu já fiz, algumas ilustrações, e aí a gente vai ver na prática como que foi feita a construção da paleta de cor, qual é a relação entre as cores que foram escolhidas. E muito importante, eu vou repetir isso ao longo do vídeo, mas muito importante. Você saber colorir o seu desenho não é só você saber escolher bem as cores, mas também você dominar a proporção em que você vai aplicar essas cores. Proporção quer dizer medida, nesse caso em específico, quantidade. Então, por exemplo, uma combinação clássica que a gente tem de contraste é o amarelo com roxo. Mas você concorda comigo que o amarelo é uma cor muito mais clara, muito mais aberta do que o roxo é uma cor mais fechada? Então, se eu colocar, por exemplo, no meu desenho 50% roxo, 50% amarelo, digamos que eu vou usar só essas duas cores. O amarelo ele vai chamar muito mais atenção ao roxo, porque ele é muito mais claro. O amarelo é a cor mais clara e o roxo é a cor mais escura. É por isso que, por exemplo, se eu for fazer uma noite estrelada, certo? Eu tenho o meu céu roxo.
E aí eu vou fazer as estrelas, vou fazer pontinhos amarelos. Esses pontinhos amarelos, eles já vão ser suficientes para iluminar, para dar a sensação de iluminação desse céu. Por quê? Porque não é só sobre quais as cores, mas também a quantidade daquelas cores que eu tenho aplicadas no meu desenho. E se você está gostando desse vídeo, se esse assunto te interessa, se você está aprendendo a desenhar, aprendendo a colorir, não se esquece de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar com outras pessoas que vão gostar de ver também esse vídeo, que vão poder aprender com todo esse conteúdo. Então a gente vai conversar sobre tudo isso e muito mais. Eu vejo você daqui a pouco, eu vou abrir meu computador e a gente já começa a parte prática, né, desse experimento. Minha primeira dica para a gente poder colocar a mão na massa é você abrir o Google e colocar em inglês círculo cromático, que é color wheel. Vou colocar aí na tela para você poder anotar, tá bom? Eu gosto de colocar em inglês, fazer pesquisas em inglês, porque geralmente vem mais opções, tá, do que em português. Daí, depois de você selecionar um círculo cromático para você trabalhar, o que a gente vai fazer? Eu vou abrir o Illustrator, que é um programa de criação, tá? Mas você pode, se você for fazer esse experimento em casa, você pode abrir qualquer programa que você possa selecionar as cores. E daí, ó, a gente vai trabalhar primeiramente as cores, o contraste das cores, tá? Eu vou separar as cores primárias e secundárias, tá? Esses 3 quadradinhos que eu tô botando aí em cima vão ser as cores primárias e vou separar também mais 3 para as cores secundárias. Nesse círculo cromático, tá? O ciano tá como primário e não o azul de cobalto. Então, tô pegando aí o magenta, o amarelo limão e o ciano, as 3 cores primárias. Só uma revisão rápida, né, das cores primárias e secundárias. E agora, ó, laranja, roxo e verde, cores secundárias, certo? E a gente também tem nesse círculo as cores terciárias, que é tudo que não é as cores primárias e as cores secundárias. Então, a combinação por contraste, como que ela acontece? Tá? A nossa primeira combinação. Todas as cores opostas no círculo cromático, elas são cores que se combinam por contraste. Se você observar, por exemplo, o amarelo, que é a cor mais clara, é oposta ao roxo, que é a cor mais escura, tá? O azul, que é a segunda mais escura, é oposta ao laranja, que é a segunda mais clara, e por aí vai. Então, nossa primeira combinação possível no círculo cromático, que é a por contraste, a gente vai ter sempre, tá, essa passagem brusca entre as cores, tá? Ou seja, uma passagem entre uma cor clara e uma cor escura, ou, se você preferir, entre uma cor quente e uma cor fria. Então, ó, eu já comecei colocando todas as cores primárias, tá? E as cores primárias, elas têm por oposição as cores secundárias. Então, a gente vai ter amarelo e roxo, a gente vai ter azul e laranja ali em cima. Eu errei ali, a gente vai colocar o verde, pronto, tá? Então, a gente vai ter essa combinação por contraste entre cores primárias e secundárias, e as cores terciárias também se combinam entre si. A gente vai ter os tons claros e os tons escuros entre as cores terciárias, e aí a gente vai formar as combinações, certo? Por contraste. Então, a gente nota que nas cores terciárias, né, ó, a gente vai ter nessa primeira combinação um tom de lilás e de verde mais claro, tá? Esse verde, esses 2 tons de verde, particularmente eu acho eles muito escuros, assim. Nesse tom de verde mais clarinho, eu teria o verde limão, tá? Daí a gente vai ter esse azul anil, tá? Com esse laranja mais claro, e a gente vai ter o vermelho com essa cor que parece um turquesa. Então, aí as nossas possíveis combinações por contraste nesse círculo de 12 cores, certo? Vou separar, colocar eles aqui para o lado, para a gente poder dar continuidade. Então, essa é uma possibilidade, quando você estiver criando seus desenhos, fazer essa combinação por contraste, sempre colocar uma cor mais clara, uma cor mais escura, e ver quais são as cores que se combinam entre si, tá? Essa combinação por contraste. Quando você não quer
que haja essa passagem brusca entre os tons, certo? Então, a gente está falando das cores análogas, que são as cores que são próximas entre si no círculo cromático. Eu estou separando em trios de cores, mas você pode fazer duplas, pode fazer trios, pode fazer quartetos, certo? Não gosto de fazer mais do que 4 tons, porque a gente começa a se embananar. Então, vamos lá. Vou começar pegando esse lilás, tá? Aí, do lado dele, a gente tem o roxo e a gente vai ter ali um roxo mais azulado, um anil, certo? Daí, em seguida, ó, esse lilás, ele também se combina com o magenta e com o laranja, certo? E, por último, né, andando um pouco mais aí no círculo, tô pegando já um tom de laranja, tá? Para combinar com os tons de amarelo. Então, criar combinações de cores análogas é super simples, basta você pegar cores próximas, certo? Eu não vou fazer aqui dessas cores desse outro lado, tá? Esses tons de verde e azul, tá? Ou os tons de verde com amarelo, por exemplo, mas não tem problema, assim, tipo, o conceito é o mesmo. Eu posso pegar os tons de verde com amarelo, os tons de verde com azul, os tons de azul com roxo. Vou colocar aqui para o lado, certo? As cores análogas, da mesma maneira que eu separei as cores, as combinações de cores com contraste. E a gente vai seguir com as combinações de cores geométricas. O que são as combinações de cores geométricas? Significa que se eu pegar uma forma geométrica, como um triângulo, um quadrado, por exemplo, aonde as pontas são colocadas sobre o círculo, eu vou pegar as cores, certo? Onde estão localizadas as pontas e vou formar combinações. Então, nesse caso, voltando aqui para a nossa tríade de cores, já que a gente está utilizando um triângulo, tá? O que eu vou ter? Eu vou ter o magenta, o amarelo e o ciano, certo? Se eu girar esse triângulo, tá? Vou duplicar aqui nossa tríade de cores para encontrar uma nova paleta. Então, o que acontece? Se eu girar esse triângulo, ó, eu vou encontrar novas combinações. As pontas dele vão parar em novas cores e eu vou encontrar novas combinações. Então, formando aqui rapidinho essas novas 3 cores, tá? E aí eu vou girar novamente e vou encontrar novas combinações. Então, a ideia é essa, a ideia é que a gente possa estar utilizando formas geométricas para poder estar encontrando combinações de cores. Aqui, uma nova tríade, onde eu vou ter o vermelho, o verde e esse azul violáceo, tá? As paletas geométricas, a gente vai se acostumando com elas, né? Porque, assim, análoga e contraste, a gente olha de cara e já encontra, né, as combinações entre as cores. Já as geométricas, a gente já tem que raciocinar mais um pouquinho, mas com o tempo, o olho acostuma e a gente encontra essas paletas com mais facilidade, tá? Então, eu vou tirar aqui o triângulo, vou pegar, por exemplo, um quadrado. E do mesmo jeito, se eu utilizar um quadrado, eu vou ter 4 cores, tá? Porque são 4 pontas. Eu vou utilizar uma estrela de 5 pontas, que é o mesmo formato de um pentágono, tá? Então, por exemplo, eu posso também utilizar formas geométricas, vou aumentar aqui o tamanho da linha dessa estrela, como o pentágono ou pentagrama, tá? E aí, no caso aqui, eu teria 5 cores, teria o amarelo, o laranja, o verde, o magenta e o azul. E eu posso fazer isso infinitamente com as formas geométricas, posso fazer com dodecaedro, mas daí você tem que se perguntar para que você quer tantas cores assim, porque cada ponta vai te dar uma cor, tá? Então, vou retirar aqui, tá? As cores, as formas geométricas e afastar as nossas paletas geométricas, tá? E assim, essa foi uma forma rápida, né, de demonstrar como que a gente forma
paletas de cores, mas é importante a gente notar que não é só a questão da escolha das cores, tá? A escolha das cores quando a gente escolhe cores, a gente está relacionando as cores entre si. Então, uma parte é a relação entre as cores, que é isso que a gente aprendeu a fazer, por contraste, por analogia, né, por proximidade e por forma geométrica. A outra coisa é a proporção entre as cores. Como que você vai aplicar isso no seu desenho? Mais ou menos? Por último, eu vou pegar aqui no Google 2 círculos cromáticos, tá? Que eu já trouxe aqui para o meu programa de edição, onde a gente vai ter esse primeiro círculo cromático. Você nota que a gente tem as cores mais externas, certo? E conforme as cores vão indo em direção ao círculo branco central, elas vão clareando. Isso significa que a gente adicionou branco. E nesse caso, a gente está mexendo na saturação das cores. A mesma coisa aqui, ó. A gente vai ter esse círculo exterior mais escuro. Daí a gente vai ter essa cor mais central. É a cor com um brilho natural que a gente fez no círculo cromático anterior, tá? Que a gente viu no círculo cromático anterior. E a partir dessa terceira cor, para dentro, ele vai clareando. Por quê? Porque ele vai adicionando branco. Na parte mais externa, que está mais escuro, foi adicionado preto. Então, toda vida que a gente pega as cores e adiciona branco, preto ou cinza, a gente está mexendo no brilho e na saturação da cor, certo? Isso é muito importante porque, assim, a gente viu a combinação entre as cores com um brilho total, tá? Mas, por exemplo, eu tenho aqui 3 tons de amarelo que derivam de uma mesma cor amarela, certo? E daí a gente só mexe no brilho, ó. A gente vai ter esse amarelo com um pouco de preto, tá? Que ele fica um pouco mais escuro, com um pouco de branco ele fica mais claro. Então, também é possível formar paletas monocromáticas e a gente tem que observar essa questão do brilho, tá? Se tá com um pouco de branco, se tá com um pouco de preto, porque isso também vai interferir na hora da gente colorir o nosso desenho. Então, vamos lá, vamos ver isso na prática agora, certo? A gente aprendeu como formar paletas de cores e a gente vai ver agora a aplicação de toda essa parte teórica. Eu selecionei alguns desenhos meus, tá? Para a gente poder estar fazendo essa parte mais prática. Nesse gato, a principal cor é o amarelo. Tanto o amarelo do fundo, que é bem brilhoso, como o amarelo do pelo do gato, tá? Que é um amarelo misturado com branco. Então, entra naquela questão da saturação que a gente acabou de conversar, certo? E para ter contraste com todo esse amarelo, eu escolhi o roxo, que é a cor de maior contraste com o amarelo, certo? Com alguns toques de azul, mas principalmente o roxo. Separando aqui os quadradinhos, tá? Para poder fazer a seleção das cores. Vou pegar agora aqui o conta-gotas para poder selecionar diretamente, ó, a cor do fundo. Você vê que é um amarelo, o amarelo limão, né? Bem no mais alto brilho. O roxo, que tá com um pouquinho de nada de branco. O amarelo, que é o tom da pele do gato. E a gente vai ter um pouquinho de rosa ali no nariz e nas orelhas do gato, certo? Então, olha só, a gente tem aqui os 2 tons de amarelo que eu falei para vocês, certo? Esse amarelo vai contrastar diretamente com o roxo. E o rosinha do nariz e da orelha do gato, que tá com um pouco de branca, né? No caso, um magenta, um carmim com branco, tá? Ele é uma cor análoga ao roxo. Então, a gente tem aí 2 cores análogas, rosa e roxo, e ambas fazendo contraste com o amarelo. A gente também tem o preto e o branco, que eu não estou contando como cor,
tá? O preto, ele também está fazendo contraste ali no pelo amarelo e no fundo amarelo, certo? E o branco, a gente tem um pouquinho de branco no chapéu e no lacinho dele, certo? Na gravata dele, que são os brilhos, tá? Mas eu não tô contando nem preto, nem branco. Estamos trabalhando diretamente com somente mesmo com os tons das cores. E aqui, ó, mais organizado, os tons de amarelo, certo? E as cores análogas, roxo e rosa. Eu vou colocar o círculo cromático para ficar mais fácil da gente visualizar. E no caso desse pelicano, ó, eu já selecionei a cor do fundo, a cor ali atrás da pirâmide, certo? A cor do corpo do pelicano e o amarelo das estrelas. Aqui, novamente, a gente está trabalhando com cores análogas e cores contrastantes. A gente vai ter esse azul anil puxado para o roxo, certo? E esse amarelo puxado para o dourado, tá? É um amarelo com um pouquinho de laranja. E aí a gente vai ver que eles são cores opostas e complementares, se complementam por contraste, certo? E aí, análoga ao azul anil, a gente vai ter esse tom de lilás bem puxado para o magenta, certo? E a gente vai ter esse tom de laranja com branco, que é o tom rosa aí da cor do pelicano, certo? Ele tá ali entre o amarelo e o magenta, então ele tanto complementa por proximidade, né? Ele tanto é análogo ao amarelo, como é análogo ao magenta, certo? Então, na verdade, a cor que está fazendo contraste, né, as cores análogas, é o azul anil. E daí a gente passa para esse gato, tá? Outro gatinho, onde a gente vai ter aqui a cor do fundo, que é um azul mais claro do que o anterior, o laranja da lua. Essa lua laranja, ela faz toda a diferença, porque ela contrasta com o azul, tá? São cores contrastantes, opostas e complementares por contraste, certo? Eu acabei não considerando, eu coloquei aí esse cinza bem escuro da pele do gato, tá? E coloquei aí também o branco das estrelas para ter essa relação entre esse branco e esse preto, mas eu acabei também não considerando, quando eu fiz essa gravação, esse lenço que ele tem no pescoço, né? Que novamente a gente vai ter aí amarelo com azul, são cores contrastantes, certo? Mas basicamente o que a gente está vendo nessa imagem é contraste, tanto do preto, né, desse cinza bem escuro, quase preto, com o cinza mais claro, quase branco, como dos tons de laranja com azul e no lenço dele, amarelo com azul. Novamente, entrando aqui no unicórnio, certo? A gente vai ter o contraste, a gente vai ter o azul do céu, certo? Que tá mais para um azul anil. O amarelo da lua, tô tentando pegar aqui um tom, né? Porque a gente vê que tem vários tons, porque é uma espécie de degradê, então tô tentando pegar um tom interessante desse amarelo da lua. O cabelo do unicórnio, que vai ter um tom de azul mais claro e um tom de turquesa, certo? E também esses dois tons de rosa, um rosa mais clarinho e mais alaranjado, e um rosa um pouco mais brilhoso, tá? E mais puxado para o magenta. Então, o que a gente vai ter aqui? O contraste entre o azul e o amarelo, tá? A combinação entre as cores análogas do cabelo, o azul com o turquesa e os dois tons de rosa, certo? E daí a gente, os azuis, né, os tons de azul e turquesa, tanto do céu como do cabelo, são tons análogos, certo? E fazem também esse contraste com o amarelo da lua, tá? E os tons de rosa são análogos ao amarelo, também vão trazer contraste. É um contraste menor do que o amarelo, mas também vão trazer contraste
para os tons de azul. E daí a gente já passa para a sereia, tá? Aqui a gente tem muitas cores, né? Tem o turquesa aí da água, certo? Tem o tom de roxo do cabelo, que é um roxo bem azulado, né? Já quase chegando no anil. O tom de roxo ali em cima, tá? O tom de rosa desse mesmo adorno lateral, um tom de rosa e o tom de roxo, certo? A gente vai ter o verde da cauda e a gente vai ter esse laranja da estrela e do caracol, certo? Então, vamos lá organizar todas essas cores, ó. Os tons de roxo são análogos, certo? Um tá mais saturado do que o outro, do cabelo tá mais saturado do que do adorno lateral. Os tons de verde e turquesa da cauda e da água, certo? E aqui a gente tem, ó, cores análogas. Todas essas 5 cores que estão ali em cima, inclusive o verde e o turquesa, são análogas, certo? O rosa, que é derivado do magenta, juntamente é análogo ao roxo, que por sua vez, né, é também análogo aos tons de verde, esse verde mais escuro, esse verde mais turquesa. E daí, fazendo contraste a tudo isso, a gente vai ter o laranja ali já bem avermelhado, né? A gente vai ter esse tom bem avermelhado, e é o que ainda traz, digamos assim, algum calor, né, para essa imagem. Essa imagem a gente vai ter uma combinação geométrica entre o verde do fundo, tá? Esse tom de verde assim mais escuro, mais turquesa, certo? O roxo dessa cobertura, tá? E o laranja da xícara de abóbora, certo? Tô aí novamente tentando pegar, porque são vários tons de laranja, tá? Esses tons de laranja entre si que estão fazendo esse degradê, eles são análogos, certo? E por último aí vou pegar o tom de roxo, tirar esses outros 3 que são da imagem anterior, ó. São 3 cores análogas, certo? O roxo e o verde estão desaturados, ou seja, estão com um pouco de branco, certo? E o laranja está um pouco mais brilhoso. Então, a gente tem aí, pegando ali do lado do círculo cromático, nossa combinação geométrica com base no triângulo. Por último, a gente vai ter essa girafa, certo? São cores análogas, mas que devido à saturação, à quantidade de brilho, tá? A gente tem um certo grau de contraste, também porque o fundo ele é turquesa. É o seguinte, o verde ele é análogo ao amarelo, tá? Que é a cor da pele da girafa. Porém, esse verde ele está mais próximo do azul, certo? Do que do amarelo. Então, a gente tem aí um leve contraste entre o turquesa do fundo, certo? E esse tom de marrom das manchas, tá? E o tom de amarelo. O tom de marrom das manchas, ele vem do laranja, é o laranja escurecido. Então, a gente tem os 2 tons de laranja análogos, tá? Esse marrom que vem do laranja, tá? Esse tom amarronzado. E o próprio tom de pele da girafa, que é um laranja amarelado, assim, bastante amarelo também, na verdade, eu não coloquei aí no quadradinho, mas a gente tem bastante amarelo, certo? E tudo isso formando um leve contraste com a cor de fundo do turquesa, né? A gente também teria aí, por exemplo, o preto para considerar, também traz um certo contraste para a imagem, certo? Mas basicamente o que a gente vai ter aí é essa relação de proximidade, tá? Entre amarelo, laranja, marrom e o contraste do turquesa. E prontinho, gente. Agora que a gente terminou de ver toda essa parte no computador, né? Como que formam as paletas de cores
e como que você pode aplicar nos seus desenhos. A gente viu a aplicação, né, desse conhecimento nas ilustrações que eu fiz. Agora é a sua vez, eu vou passar uma tarefa de casa aqui no YouTube, tá? Mas assim, é uma sugestão. Você que está aprendendo a desenhar e está nesse processo de aprender a colorizar os seus desenhos, a minha sugestão é que a partir desse vídeo você forme pelo menos 5 paletas de cores de acordo com o que a gente viu ao longo do vídeo, certo? E aí você pensa se você vai trabalhar, por exemplo, com a cor no 100% do brilho, ou se você vai acrescentar branco ou preto, ou seja, você também ter o domínio dos tons que você vai utilizar no seu desenho, na sua paleta de cor. Quando você terminar essas 5 paletas de cores, aí o seu objetivo é criar 5 desenhos onde você vai aplicar em cada uma paleta de cor diferente. E aí, fazendo esse exercício, eu tenho certeza que na hora de colorir, mesmo começando com um pouco de dúvida, né? Mas conforme você for colorindo e com todo esse conhecimento, eu tenho certeza que você vai ter mais domínio na hora de colorir os seus desenhos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar com outras pessoas que também estão aprendendo a desenhar, aprendendo a colorir. E eu te vejo nos próximos vídeos.